Olá, gente. Vamos filosofar um pouco, pensar sobre a vida, né? Aprender a pensar, né? Ah, quem conhece um pouco da minha história, que eu já falei no meu outro canal e nesse aqui, eu tive uma longa trajetória de peregrinação pela busca, né, do espiritual, né, do caminho, né? Eu sempre estive procurando uma instituição religiosa que sempre passasse uma ideia de família, de apoio familiar, de confraternidade, né? De amparo, de proteção, de uma coisa legal, entendeu? Foi assim que começou o meu canal. O meu canal, o outro que eu não tenho mais, quando eu comecei ele, tá? O objetivo era ler livros, ler coisas junto com as pessoas aí, né, que estariam me assistindo. E aí a gente teria um ambiente fraternal, sabe, de compartilhar, de estudar juntos. E depois daí que eu como sempre quis formar grupos, juntar pessoas para coisas espirituais, e já tinham me falado que eu tinha que abrir templo, era a minha missão abrir templos. É, eu a partir daí eu quis tentar abrir um templo aqui para mim, a gente, né, seguir como uma crença também, né? Mas em princípio meu canal tinha começado para, pô, eu quero aprender, vou aprender junto com as pessoas, né? E você dizer que você não quer aprender não quer dizer que você é um analfabeto, não sabe nada. Você simplesmente está sendo humilde, né? E de uma certa forma realista, que estamos sempre aprendendo. Mas os coitados pensam, ó, tá estudando, tentando aprender, então você não sabe para ensinar, né? Isso é o pensamento da manada. Mas a gente está fazendo um processo de pensamento agora para chegar onde eu quero chegar, né? E eu segui uma peregrinação de busca, né? Primeiro era uma busca de bem-estar familiar, cooperativo, né? E isso foi levado até um grande momento na minha vida. E como eu disse em outro vídeo, quando eu cheguei em um momento no espiritismo, eu comecei a ver que a história do karma não estava muito se manifestando, né, na sociedade à minha volta, né? E sempre tinha um que dizia: ah, sua vida tá ruim porque você fez mal em outra vida, mas você não tem como contestar e verificar isso realmente, né? Nem hipnose hoje em dia a gente pode ter muita certeza, porque a hipnose você pode estar acessando memória celular familiar, você pode estar acessando registro acástico, ou pode estar tendo alguma interferência do teu próprio subconsciente, seus próprios desejos, né? Tem vários poréns com interferência de espiritualidade para atrapalhar, né? E a gente tem gente que diz que não existe reencarnação, que na verdade só existe uma vida só, as memórias que você tem de outras vidas, na verdade, de algum antepassado teu. Outros dizem que é do chip da Matrix que foi colocado em você, que na verdade pode ter sido de um antepassado de outra pessoa, mas você é só essa vida. E aí tem um monte de teorias que a gente não pode bater o martelo e dizer qual é a verdade, né? Só quem faz isso são os fanáticos ou quem já chegou no final da linha e constatou realmente sem dúvida nenhuma, né? Infelizmente, quando a gente chega nas religiões, a religião quando eu fui no kardecismo, por exemplo, eles diziam que eles eram a evolução de todas as religiões, eram a nata da nata. O candomblé, a umbanda, né? A umbanda principalmente, que eu frequentei, né? O candomblé eu dei só uma passada rápida. Dizia a mesma coisa, que era bem mais completo, e realmente eu considero bem mais completo, né, a Umbanda como as culturas afro de conhecimento, principalmente candomblé e Fá. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver realmente que tem muito conteúdo. Mas infelizmente aqui no Brasil vira uma salada mista, uma confusão, uma putaria, né, uma profanação do conhecimento, e começa a gente violando regras, metendo o seu achismo, passando por cima de leis e começar a achar que todo mundo pode fazer tudo, né? E aí, no Brasil, a gente não tem realmente nada sério, verdadeiramente, a se seguir e a crer. Mas em questão de conhecimento das coisas do universo, das coisas que estão acontecendo com a Terra, me parece que a cultura afro tem mais, tá, gente? Me parece. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender que todos os panteões, na verdade, estão ligados a um ser só, né? Que vai mudando de energia por cada nação, cada país, cada época que vai se passando. É a mesma entidade, mas com alguma modificação energética, tá? Isso ainda é muito complexo de se entender. E
quando você vê isso, isso é um nível abaixo. Acima tem outros níveis de seres, tá? Que mandam nesses ou que foram dissidentes desses, tá? E aí a gente começa o picuinha de raças, de etnias, de brigas, né? De confusões, de inveja, picuinha. É a mesma coisa que tem aqui na Terra, principalmente no Brasil, né? O Brasil é meio caótico, né? Por que será? Porque tem uma miscigenação de raças, de DNA diferente, e isso gera desarmonia. Se você me perguntar hoje qual é a sua religião, eu te diria nenhuma. Eu diria só você que, por eu ter tido uma linha mais espiritualista, espiritista, né? Que eu cresci no espiritismo, eu não cresci em igreja, né? Eu não cresci na Bíblia, né? Eu não cresci nessas coisas, eu cresci no espiritismo. Apesar de não ter tido muito acesso a certas coisas, eu segui ao que criou minha mentalidade religiosa, a base da base, né? Não estou falando o meu hoje, é o espiritismo, tá? Então eu me considero espiritualista livre pensadora, tá? E eu gosto de filosofar, né? A minha característica é mais pensamento, né? Filosofia, pensamento, reflexão, busca da verdade, busca do que é, do que não é, né? Do que faz sentido, do que não faz sentido, do que é coerente, do que não é coerente, né? Do que eu sinto, né? Porque não é só a lógica, a gente precisa usar o coração, do que eu tô sentindo. Tá, o que sentindo magicamente pode ser interferido por magos negros. Pode. Mas, em princípio, eu estou me sentindo feliz, né? Eu estou satisfeita, eu estou me sentindo respeitada, estou me sentindo bem, né? E isso vai também fazer parte da minha análise das coisas que estão à minha volta e de mim mesma e das crenças, das religiões, das buscas, né? E aí, quando eu vi que essa história de karma não era tudo tão bonitinho como o espiritismo dizia, merecimento, né? Se você faz tudo certo, você sempre vai estar sendo protegido, nada vai te faltar, faz tudo isso, é merecimento. Se você não conseguiu o que você não merece, aí começa aquela coação, aquelas acusações que cristão hipócrita adora fazer, né? Aí que eu falo, gente, morde a língua quando você for botar o dedo pro outro e acusar, julgar, porque vocês não têm capacidade, abaixa o nariz, desce do salto, porque vocês são cocô. Gente, é a verdade, gente, a Terra é a base primária dos 7 universos. É o cocô do cocô, entendeu? É a parte mais densa, mais ignorante. E dentro dessa base primária dos 7 universos, a Terra é um dos planetas mais densos, mais degradados, mais fragmentados, mais ignorantes. Tá entendendo, gente? Então vamos ter humildade no sentido de ser realistas, tá? Se você tem um pouquinho mais de conhecimento, tenha a humildade de reconhecer que talvez o que você pensa não é bem assim como você pensa ou como disseram para você, tá? Então, para de apontar o dedo para os outros, aponta para si mesmo. Então comece a entender que as coisas não são tudo certinho. O espiritismo, o cristianismo ensina como se a gente estivesse no mundo cor-de-rosa, tudo é perfeito, tudo está certo, está tudo organizado. E é justamente o contrário. A gente está num mundo caótico, desorganizado, de ponta cabeça. Nós estamos no universo e na Terra, tá ponta cabeça. Aí, se você quiser seguir uma filosofia cabalista, uma coisa assim, né? Você vai dizer que nós estamos na árvore da morte, que é de cabeça para baixo. Nós estamos sendo guiados pelos seres do inferno, que são de ponta cabeça, né? E aí você vai lembrar do filme, né? Não sei se foi o filme de Dante Alighieri ou Da Vinci, né? Alguma coisa assim, eles comentam que Da Vinci diz que o inferno está de cabeça para baixo, né? Aí pra gente que não tem lá conhecimento profundo de Kabbalah, quem tem mesmo são os ocultistas ou os cabalistas judeus, eles logo vão entender do que se está falando, né? Dante Alighieri era um cabalista, né? Porque senão ele jamais teria falado isso, que o inferno está de cabeça abaixo, está na árvore da morte, né? De ponta cabeça.
E você começa a entender, gente, que nós estamos sobre a influência. A Terra está em Malkuth. O que é Malkuth? É uma esfera dentro de duas esferas. Ou seja, uma esfera seria o que o pessoal hoje está chamando de Midgard, meio de todos os mundos, todas as dimensões, e está imersa na Malkuth da árvore da morte. Então a gente está de ponta de cabeça praticamente sob interferência da árvore da morte. Então nós não estamos no mundo organizado, nem na posição certa, que a gente entende de que é de cabeça para cima, né? E as coisas funcionando tudo certinho, merecimento e tal, bababá, bababá, é só você olhar à sua volta. Mas não, os espíritos cristãos sempre vão ter uma desculpa para acusar a pessoa. Tua vida tá uma merda, você tá fazendo alguma coisa errada, você é um monstro, né? Ah, você não foi protegido, você tá um monstro, Deus tá te castigando, né? Aí eu pergunto, Deus castigou Jesus, né? Porque olha só que conta desgraça que aconteceu com Jesus, né? Aí o demente alienado vai dizer, não, mas aí é outra coisa, Jesus fez tudo certo, mas Deus deu o filho dele para salvar os bundas sujas. Eu falei, gente, vocês estão ouvindo o que vocês estão falando? Que pai bom é justo. O justo quer que o mal pague pelos seus crimes, gente. Que o criminoso pague pelos seus crimes. Que pai bom e justo daria seu próprio filho que fez tudo certinho para torturando esse filho maravilhoso, justo, que fez tudo certinho, condenando, castigando, que é um castigo que fizeram com Jesus praticamente, né? Para favorecer os ímpios e os criminosos. Então Deus não era um bom pai, pro filho bom e justo, e castigou uma pessoa boa e justa, e favoreceu o criminoso. Vocês estão ouvindo o que vocês estão falando? Aí esses dias eu estava conversando com um cara que se dizia da maçonaria Loja Azul, se dizia judeu, ainda falava cheio de sotaque, né? Que eu até achei que poderia ser um teatro, né? Para tentar se colocar como pedigree judeu, né? E eu já fiquei lá com o pé atrás quando ele falou que era da maçonaria azul, né? Porque maçonaria é maçonaria, gente. É rosa, vermelha, azul, preta, branca. Ah, quem tá no topo da pirâmide é o mesmo ser, gente. Só a gente com cabeça obtusa, míope, que não vai entender isso, tá? E mesmo assim eu tentei conversar, dar uma sondada no cara, né? E primeiro ele disse, vamos chamar assim, o diabo e Deus, né? Se o diabo pede o teu sacrifício humano, você não vai dar porque tá errado, porque o diabo não tem direito de sacrificar, né? Receber sacrifício de humano, né? Mas se Deus, né, que ele vai chamar de Yahoo, ou sei lá o que nome que você queira dar, né? Quiser o sacrifício de uma pessoa humana, ou de um inocente, que geralmente é um inocente, que paga, né? Que é castigado, né? O que já tem uma incoerência aí, né? Em questão de merecimento, né? De bondade e de justiça, da lei do retorno, né? Já viola essa lei, né, gente? Então, ele, por ser o Deus verdadeiro, ele pode pedir o sacrifício humano. E eu pergunto a você, qual a diferença dos dois? Um é legítimo, o outro não é o Deus legítimo, então pode fazer a mesma atrocidade e injustiça? Então, o que te garante que esses dois deuses ditos diferentes não é o mesmo ser? Se tem o mesmo comportamento de injustiça? Porque ao sacrificar uma pessoa boa, você já viola a lei do karma, né? Né? E para favorecer um ímpio, né? Para limpar a bunda suja, você já viola a título lei do merecimento do retorno, né, gente? Né? Viola, né? Isso os cristãos e os espíritas não pensam, né? Na hora que enfia o dedo na cara de alguém para julgar e dizer que sua vida tá uma bosta, que você fez o mal, né? Você tá recebendo retorno a sua cruz, né? Gente, pare de falar merda, morda a língua. Vocês não têm conhecimento nem capacidade para julgar. E aí eu pergunto, esses dois deuses que têm a mesma atitude, só que um é dito de ilegítimo, o outro diz é o Deus verdadeiro, são seres diferentes, são irmãos gêmeos, ou são irmãos opostos, ou é o mesmo ser, né?
Porque o comportamento injusto, né, de castigar, de sacrificar seres bons para favorecer ímpios ou não, viola já a lei do merecimento e da justiça, né, gente? Tá questionando Deus, gente. Eu tô questionando a coerência das coisas, né? A gente tá filosofando, pensando, tentando buscar uma verdade por trás de toda a teologia humana, né? Que a gente já passou, né? Que a gente já passou. Né? Experiência prática do que eu já vivi. E até hoje eu continuo questionando, porque ao contrário de vocês, Yahu já me respondeu. Eu que não sou judia, Yahu já me respondeu, mas tem muitos judeus que Yahu nunca respondeu a eles, né? Tem aquelas pessoas, Deus falou comigo, evangélico tem muito disso, né? Deus falou comigo, mas não falou nada, gente. Ele que não ouviu audivelmente Yahu falar, né, gente? Não ouviu. Mas Yahu falou comigo audivelmente, me respondeu, tá? E mesmo assim eu estou questionando a coerência das coisas. Tá? Eu larguei tudo porque ele me pediu cristianismo. E eu fiquei assim, mas por que ele não me explicou o que é o cristianismo na visão dele, né? Afinal, o que é cristianismo? Porque os espíritas se dizem cristãos, os espíritas da Umbanda se dizem cristãos, apesar que segue o panteão afro, que é um pagão, né? Então é um sincretismo pagão com cristão. A Igreja Católica se diz cristã, mas na verdade todos os santos lá estão ligados a um paganismo, né? Os santos, aos panteões pagãos, né? A Virgem Maria, Santa Bárbara, tá tudo ligado aos orixás também, aos panteões de outra Grécia, do Egito, tá tudo ligado, gente. É tudo o mesmo ser, lembra que eu falei, tá? E tá, então o evangélico é cristão? A Arca da Aliança lá em cima, que segundo a própria Bíblia é uma profanação você fazer isso, é ídolo. Então ele está fazendo uma profanação, é pedir dinheiro, né? É o tempo todo pedindo dinheiro. Você acha que não pode ajudar a igreja a crescer? Deve, né? Porque nada se sustenta no mundo material. Mas, por exemplo, quando eu fui na igreja do Reino de Deus para visitar, era o tempo todo, toda atividade precisava botar algum dinheiro lá. E chama o tempo todo diabo isso, diabo aquilo outro. E aí a gente começa a virar um culto, porque é só a energia que está sendo puxada, né? E o deus dinheiro é o Mamon. Mamon é um deus de um panteão, do panteões pagãos, né? Que nos sumérios é chamado de Marduk. Tá ok? E aí, no afro, você vai achar, tipo, o Exu, que também tá ligado à matéria, dinheiro. Como também Oxum, que tá ligado a ouro, dinheiro, ao metal. E aí você começa a ver que, afinal, o que é cristianismo, né? Aí você vê o livro de Tobias, o anjo, que você começa a perguntar, é um anjo o quê, né? Anjo caído. Ou é um anjo realmente que veio de Deus? Mas quem é o Deus verdadeiro, né? Oi? Esse Deus do dito cristianismo está dentro de algum panteão sumério, por exemplo? Então ele é pagão. Se ele está dentro do panteão sumério, seja qual for, ele é pagão. Só que ele pode ser um Deus responsável, regente pela religião cristã, que até agora está me parecendo uma espécie de paganismo, pelo que eu acabei de falar, né? Então, no livro de Tobias, o dito anjo ensinou lá o cara a abrir um peixe e queimar o coração do peixe e o fígado do peixe para espantar mau espírito, que estava amaldiçoando lá, perturbando uma das personagens lá narrados na escritura. Eu te pergunto, meu amigo, jogar órgãos de animal no fogo, usar matéria-prima para alguma coisa, para mexer com alguma energia, é feito em qual religião? Nas religiões pagãs. Candomblé, algumas linhas umbanda, principalmente ligado a Exu, que gosta muito de carne, de animal. Druidismo, que abria as vísceras dos animais e aproveitava aquilo para oráculos, para magias.
E eu te pergunto, meu amigo, o que é cristianismo? E a Ru me pediu cristianismo e eu pergunto, o que é cristianismo? Aí você fica assim, cara, o que é? O que sobrou? A moral? Tá, a moral. A moral cristã, o que a moral cristã fez pra mim? Tudo bem, me fez uma pessoa boa, né? Eu realmente segui a moral cristã, fiz caridade, mais do que eu podia, me dei 100%, vivia fazendo caridade de manhã, de tarde, de noite, né? Fazia de tudo que eu podia e não podia, ajudava todo mundo, eu sempre abria a mão de tudo pela outra pessoa, né? Tava sempre não respondendo, né? Porque aí começa a vir uma mistura de etiqueta e ser bom, né? Que eu acho que tá faltando muito nas pessoas, né? Ao você entrar na casa da pessoa, peça licença. Tem uma ideia mágica nisso? Tem. Tem uma ideia de respeito e de educação? Tem, que você está entrando na casa de outra pessoa, você não pode sair entrando violando, né? Você tem que tratar bem aquela pessoa que você está entrando na casa da pessoa. A pessoa não fez nada contra você. E as pessoas já entram gritando, atacando, falando grosseria, inconveniência. Então, realmente, o que você entende? Os cristãos, as pessoas, nova era também, que tem umas ideias muito cor-de-rosa, cristianizada, né? Eles não aprenderam a moral propriamente dito, porque eles perderam a educação que antigamente se tinha. Eu aprendi a educação. Quando você entra na casa de alguém, peça licença. Espiritualmente você está, pedindo permissão. Você não está violando, impondo a sua vontade na casa, na energia da pessoa. Você está respeitando aquelas energias que estão na porta e aquela pessoa, o dono daquela casa. Que aquilo não é teu. Você não pode sair passando por cima sem... né? É uma questão de respeito, de educação social, e as pessoas perderam isso. E tem uma origem assim, espiritual por trás disso. Muitas pessoas menosprezam a ética, né? Quando eu fazia vídeo aí de ética, e eu sempre, quando explico as coisas com a visão assim, vamos dizer, profana, eu sempre elevo isso a um nível muito maior, magístico, de organização cósmica, e muita gente menosprezou de ver esses meus vídeos, porque são pessoas fúteis que queriam saber só de poder, né? E são esses tipos de pessoas que se achavam cristãos, né? E de novo a gente pergunta, o que é cristão? Então, cristão eu comecei a entender, talvez seja uma questão de etiqueta e de amor ao próximo, né? Amor ao próximo em questões práticas, realmente, né? De respeito, de cuidado com o que você fala, né? E isso, o pagão não pode ter educação. Gente, se nem um dito cristão, que a gente ainda não sabe o que é cristão, né? Porque parece que tá tudo uma coisa só, não tá tendo educação, imagine o pagão, né? Que é uma cultura mais ligada à guerra, né? Me parece, a minha visão que eu estou tendo com todas as observações que eu venho ter. Então, educação e guerra parece que não combina muito também, né? Apesar que se lá naquelas épocas medieval você invadir a terra de alguém, não tiver educação, respeitar o território de alguém, você morre, né? Na hora. Não tem nem justificativa, né? Então, peraí, tudo tem que ter uma regra e um respeito. E as pessoas estão esquecendo isso hoje. Então, respeito e educação não necessariamente é algo cristão. Pagão também tem que ter no sentido de seguir regras, de respeitar o limite das pessoas e de tomar cuidado. Quando você procurava um rei, nos povos medievais, né? Na época que ainda não existia cristianismo, você procuraria o chefe. Você falaria com esse chefe com respeito, porque se você viesse com grosseria, com brutalidade, você sairia dali e iria direto para o calabouço, né? Isso se não fosse jogado aos leões, né? Então a gente vê agora que o pagão e o cristão têm regras de etiqueta a se seguir. Então o que é cristão? A moral, a bondade, compartilhar, ajudar, né? Ajudar. Mas quem está ajudando? Dando mantimento? Não, vocês não estão realmente ajudando, dando mantimento. Ajuda entre aspas, né? Quebra um galho. Vocês não estão ajudando, vocês estão fazendo aquilo por um ego de se sentir bom e simplesmente por uma obrigação e tá cheio de julgamento na sua cabeça. Um padre mesmo falou uma vez para mim, tá vendo aquele cara ali na porta da igreja? Que ele passa todo dia e fala simpaticamente, o padre fala com ele simpaticamente. Ah lá, ele não tá naquela situação ali porque não quis correr atrás de trabalhar. O próprio padre da igreja católica julgando.
não sabe o histórico da vida da pessoa, não sabe se realmente aquela pessoa não lutou, não correu atrás. Pode ser que não tenha corrido atrás, mas ele não sabe e já julgou. O próprio padre da Igreja Católica julgando. Sem base, sem saber a vida da pessoa, sem nada. Só pelo resultado ele está julgando. De novo aquela ideia de merecimento, de fazer por onde, cara. E essas mulheres que dão um golpe da barriga do casamento e nunca se mataram de estudar nem trabalhar e estão aí com uma vida boa. O único sacrifício que elas tiveram foi se vender por um trouxa rico, né? E trapacear, manipular ele, né? Algumas fazem essas manipulações, né? E só cai quem é trouxa. O pamonha cai, né? Quem tem discernimento não vai cair, né? E quem tem amor próprio vai querer alguém que está com você pelo que você é, não pelo que você tem, né? Então é essa que eu estou falando, a coerência de vocês é uma incoerência, né? E isso foi plantado em vocês por causa de um pensamento abre e fechado que a gente entende hoje como cristianismo, né? E eu fico de novo perguntando, mas o que é o cristianismo? O cristianismo que a Rumi pediu. Essa moral cristã que me ensinou a ser boa e educada, mas não me ensinou a me proteger e não me ensinou a botar limites nessa bondade, porque no momento que aquilo está me violando e me tirando o meu necessário, né, já não é mais bondade, é falta de amor próprio, né? E isso o cristianismo não te ensina. Ele te ensina você interpretar o texto de dar outra face como não me protege, me arrebente a cara, pode continuar, entendeu? Essa interpretação vira a outra face, né? Eu discordo disso tudo, né? Ele ensina você a ser capacho e ser educado, que eu acho legal ser educado e fazer caridade, entendeu? Ser uma pessoa boa. Mas tem limite, gente. E o cristianismo que a gente conhece hoje, que é um paganismo disfarçado, dentro da minha observação que eu acabei de citar, não está protegendo as pessoas, né? Muitas das coisas que eu passei foi por causa da filosofia cristã. E eu fico me perguntando, é esse cristianismo que a Rumi pediu? Depois de tudo que eu passei? Ou ele queria de mim um outro cristianismo? E quando o Yahoo falou comigo, ele não me respondeu mais, tá? E eu fiquei fazendo essas perguntas e eu falei, então, se ele me respondeu aqui, eu não preciso ir na igreja, né? Quem precisa na igreja é quem Yahoo não responde a ele, né? Ele está me ouvindo. Se ele me respondeu, porque ele está me ouvindo, né? Então, eu não preciso ir na igreja. Quem precisa ir na igreja é quem Yahoo não está ouvindo e não está respondendo. E eu fiquei rezando em casa, despachei tudo meu de paganismo pelo pedido dele, né? E tentei adivinhar o que seria esse cristianismo. E esse cristianismo, para mim, foi simplesmente rezar para ele, rezar para Cristo, que eu não chamei de Jesus, é uma outra entidade cósmica, né? E cheguei a chamar Yahoo, Shua, Hamashia, tentando seguir algumas pessoas, mas hoje em dia eu não sei se o Jesus, que eu vou fazer um outro vídeo, eu vou deixar aqui, não sei, se Jesus e Yahoo, Shua, Hamashia são o mesmo ser, ou é partículas do mesmo ser, ou é entrante, ou é um nome simbólico para encobrir o nome civil de Jesus, que a gente não sabe, nunca vai saber. Tá entendendo? Tem mistérios que a gente não sabe. A gente mesmo na Bíblia vê, numa frase, Jesus dizendo, não é o que entra pela boca, é o que sai. Esse eu acho que foi o ser que foi sacrificado. Mostra uma bondade, como dissesse assim, não é o canibalismo que vai ajudar vocês, mas é o seu caráter, o que você fala, não é você ficar atacando pela boca as pessoas gratuitamente, como muitos répteis fazem, né? Muitos pleidianos hibridados com répteis fazem, ficam atacando de graça, né? Ataque gratuito e educação zero, né? E o outro Jesus que diz, aquele que mais tiver, mais será dado. Parece um absurdo se ouvir isso, parece uma injustiça, né? Então aquele que não tem e merece, vai ficar sem, ainda vai perder que nem fizeram com Jesus sacrificado? Ele era uma pessoa boa, mas talvez ele estava ali numa situação de desamparo,
sem alguém que o ajudasse e o defendesse. Os apóstolos se deram no pé, as pessoas ficaram só assistindo ele ser arrebentado, né? Ninguém se levantou a favor dele. E aí, ele simplesmente tinha pouco, e quem tinha mais apoio, mais dinheiro, mais poder, mais magia, torturou ele, roubou dele, teve mais. Foi dado para o mal naquele momento. Tudo que estava em Jesus foi dado para o mal naquele momento. Aquele que mais tiver, mais será dado. Te parece uma coisa que um ser bom não deveria falar, né? Porque sou injustiça. E eu pergunto, na Bíblia, algum momento o Jesus sacrificado deixou de existir e outro ser entrou no lugar? Né? Então é importante a gente pensar essas coisas, esses entendimentos. E eu tô questionando Yahu também, entendeu? Porque se Yahu é um dos seres do panteão sumério, ou ele é um ser dos primordiais desse universo que está acima do panteão sumério, eu não sei. Mas se ele é um dos panteões sumérios, ele é um pagão, gente. É um feiticeiro. É um pagão, é um feiticeiro. Ele está em todos os panteões de todas as outras religiões e povos. Porque é uma cópia os panteões, só mudando alguns atributos. E eu fico perguntando, Yahu tentou me sacanear? Ou ele tentou me levar para uma crença que supostamente ele é o regente, e o regente do paganismo é o outro sumério? Tá, aí faria talvez algum sentido. Mas se o próprio cristianismo soa paganismo e me prejudicou, né? Me deixando em estado vulnerável, me ensinando a ser boa e não me ensinando a me defender, me ensinando a esquecer de mim e não me ensinando limites. Porque o que eu fiz ao extremo, eu não fiz que nem vocês, tá? Pelas que as pessoas passaram aqui no meu trabalho, né, tal, as pessoas estão num estado deplorável, totalmente reptiliano, né? Que ataca gratuitamente, não tem mais educação, etiqueta social, não tem licença, pede licença não, passa por cima e fala grosseria, né? Não sabe nem mais o que é conveniente falar, o que não é, né? Então, gente, fica aí essa reflexão. Eu estou questionando tudo e todos, e isso, como eu disse, eu sou agora uma livre pensadora, eu não me encaixo em religião nenhuma. No máximo, eu sou espiritualista, né? Porque essa foi minha base de criação. Eu nunca fui, vamos dizer, cristã realmente, no sentido que a gente entende que é igreja, né? Porque as próprias pessoas da igreja dizem que os espíritas, inclusive os kardecistas, não são cristãos de verdade, né? São os perdidos, né? A minha base não foi igreja, a minha base foi o espiritismo de mesa. Eu cresci nisso, meu avô tinha centro, né? Então, gente, é importante a gente começar a entender os conceitos verdadeiro das coisas, em vez de engolir os conceitos da engenharia social que enfiaram nas nossas cabeças e vocês ficarem pensando como se estivesse dentro da caixinha, né? Como alienados, Maria vai com as outras, boiada, né? E aí vocês começam a fazer muita merda. Começa a ter humildade e bota o pé na realidade, entende que vocês são só um grãozinho de areia, tá? Vocês não sabem de nada. Um dia o ovo faz mal, outro dia tem que comer 10 ovos em cada refeição, que nem o Dr. Laí Ribeiro diz agora, né? Então é melhor você pensar, bom, eu acredito que essa é a verdade no momento, mas eu boto um pé atrás e considero a possibilidade da coisa não ser totalmente assim. Mas eu vou buscar uma fidelidade nessa verdade que eu encontrei agora, mas estando aberto a tentar buscar alguma coisa, entender alguma coisa que possa melhorar a compreensão da minha verdade, né? Isso não quer dizer que você tem que passar por todos os lugares, porque aí você vira um traidor, né? Existe guerra de clãs. Então, nenhum clã vai querer um amiguinho ou um membro de um outro clã, que todos são inimigos, todos. Não tem esse negócio de amiguinho, não, tá? Às vezes faz-se parceria quando tem um problema mútuo, né? Que está agindo entre certos reinos, certos clãs, que nem a gente tem aqui na Terra, né?
A França e a Alemanha, por exemplo, são inimigos. Mas aí aparece uma nação mais forte, que, por exemplo, tem mais bomba atômica, elas vão se unir para poder sobreviverem àquele outro país que está mais forte no momento. Não quer dizer que são amigos nem de confiança, né? Mas o seu clã é a França e não a Alemanha. Está só numa parceria. Você não é francês, né? Então entenda, gente, o brasileiro é muito desorganizado, muito sem noção de função, de hierarquia, de clã, de fidelidade, de separação, né? De união de clã, né? De comuna. O brasileiro é muito... falta discernimento no brasileiro e tem muita ganância e pilotrice e querer impor a sua verdade, né? A engenharia social que fizeram no Brasil, infelizmente, está degenerando a sociedade, porque é um território grande, como nenhum outro, é terra fértil, muitas águas, né? Nós temos a floresta amazônica, infelizmente fizeram uma caca tão grande na engenharia social, porque o país está ruim na educação. As pessoas trabalham as coisas, vão trabalhar e fazem as coisas pela coxa, né? É totalmente diferente na Alemanha. As pessoas não acabam um serviço rápido, eles não ficam batendo papo, eles são eficientes no que fazem. Aqui no Brasil é um conversando com o outro, deixa o cliente plantado, não segue hora, sabe? As pessoas fazem tudo também de qualquer maneira, sabe? A educação é ruim, hospitais são ruins, falta de higiene. A política é muita corrupção, eles ganham muito dinheiro, mas sempre querem mais. Aí provavelmente falta verba. Eu fico aqui pensando, gente, príncipe de Portugal no Brasil tem uma super poupança, ele e a família dele toda, título de realeza, e o Brasil nem monarquia e o cara não trabalha. Imagina esse dinheiro que está com essa família real que está no Brasil, português, brasileira, a família real brasileira, né? Tirar o dinheiro deles e investir no país, como o Brasil poderia crescer, né? Quando eu vi também o Bolsonaro dizendo que ele recebeu um dinheiro lá dos países árabes, uma verba, e tinha que dizer na hora o que ele ia fazer, aonde ele ia investir, ele simplesmente falou que vai investir em estrada, gente. Em estrada. O país precisando de infraestrutura na educação, de gente passando fome. E ele pensa em estrada, ele pensou como um homem que dirige carro, que viaja, passeia. Ele não pensou no problema do país de sobrevivência, de infraestrutura educacional e alimentar, que é a base para fazer o país crescer, é a educação, né? Uma infraestrutura melhorada na educação, grade educacional melhorada. O cara só consegue pensar em ferro e estrada, gente. Ele não pensa como quem conhece o problema do povo. Aí ele pensou com uma preguiça mental muito grande, né? Ou egoisticamente. Então a gente vê que o Brasil está largado às traças. A engenharia social cagou as pessoas, né? Deixou as pessoas com deficiência de discernimento. Você vê o espiritismo ensinando o amor, a caridade, não julgueis para não ser julgado. E a primeira coisa que cristão, espírita e de igreja faz é julgar a pessoa. Leve a sua cruz, é seu karma, você errou, né? Você fez alguma coisa errada para isso estar acontecendo. Isso, aquilo outro, sabe? Entra na casa dos outros já enfiando o dedo na cara e dizendo, você não pode fazer isso. Como assim? Eu não posso fazer? A casa é minha, o trabalho é meu, a vontade é minha, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Quem é você para me dizer isso? Eu te conheço há quanto tempo? Você é meu amigo íntimo? Não, eu nunca te vi, é a primeira vez que estou te vendo agora. Vocês não aprendem nem o básico da moral, né? Então, se a gente vai entender cristianismo seria então uma moral, vocês não aprendem a moral, vocês aprendem o desvio, que é poder, fenômeno, conhecimento. E aí o Brasil vai pro saco, né? Vai pro saco. Então você está dizendo então que o cristianismo é moral? Por enquanto é a única coisa que eu consigo entender, mas não tem nenhuma religião que eu identifique que seja só moral. Porque você vai na igreja, é desfile de roupa, é desfile de cargo, né? Acólito, presidente de não sei o quê, presidente de grupo das mulheres, entendeu? Tá entendendo? E essa pessoa geralmente faz parte de maçonaria, disso, de aquilo. Por exemplo, no centro espírita que eu frequentei por 10 anos... no centro espírita de mesa, uma das médias era uma judia da sinagoga de Niterói. Ela e o marido.
Então a pessoa não tem uma fidelidade na sua crença, né? Eu acredito que o certo é a pessoa ficar no seu próprio clã, na sua própria verdade, e não ficar querendo tudo, seguindo tudo, que vira traidor, viola a crença de um para o outro, né? Acaba virando. Não faz. É falta de entendimento de função, né? Todo o universo tem uma função. É tudo muito organizado. Só via lá que é essa bagunça cósmica que nem o Brasil, né? É uma mistura de raça, e cada um com seus arquétipos, cada um com a sua aparência, cada um com o seu interesse próprio, egoístico do seu clã. Mas aí começa a misturar os clãs, e aí começa fazendo uma salada mista pior ainda, que alguns podem ter pensado que isso é fazer uma paz, mas enquanto não dá uma estabilidade nessa mistura de raça, que eu não sei se realmente é possível isso, começa a fazer mais caos ainda, porque as pessoas não entendem o que é função, o que é unidade, porque começa a misturar demais as coisas, né? Não tem ideia de família, de clã, né? As pessoas mandam e-mail para mim uma vez, quando eu trabalhava com druidismo. Quanto tempo demora o curso de druidismo? Minha filha, druidismo, curso? Não, druidismo não é um curso, druidismo é um clã. E um clã é uma família, uma coisa que você entra pro resto da sua vida. Não é acabar um curso, passou os graus e vai embora, não. E, infelizmente, muita gente está fazendo isso na Wicca. Aí, eu te pergunto, desde quando uma pessoa vai formar sacerdote em Wicca num curso de Wicca de 4 aulas por mês, e cada mês é um nível. Então, em 3, 4 meses, você vira sacerdote Wicca. Gente, vocês têm noção que isso não é ser sacerdote Wicca de verdade? Isso é um curso simbólico para constar, um curso teórico, entendeu? Isso não forma um sacerdote de verdade. E as pessoas não têm esse discernimento, né? Então é importante buscar um discernimento numa visão global de comuna, comunidade, interesse da comunidade, e não impor a sua verdade, ter humildade e reconhecer que você não sabe nada, por mais que você tenha estudado, você não sabe nada, você entende as coisas dentro da caixa, tá? Você entende as coisas dentro da engenharia social caótica do Brasil, dentro da mentalidade caótica, né, da religião, como também dos psicólogos. Infelizmente, a psicologia segue uma linha, pelo menos aqui no Brasil, de alienação que nem a religião, né? Afirmar coisas que ele não sabe, ele não está na vida da pessoa, ele afirma seguindo uma coisa estática, de uma teoria estática, e ele quer aplicar essa teoria unilateral em todas as pessoas. Ele já considera a pessoa que está sentada na frente dele um paciente, uma pessoa problemática. E é justamente isso que eu não faço quando eu estou atendendo alguém em terapia, tá? Mas, infelizmente, 99% dos terapeutas, dos profissionais, estão dentro dessa engenharia social, que está na política, na religião, nas escolas, né? Nos psicólogos, estão detonando a capacidade das pessoas de ter discernimento. Não, psicólogo para te ajudar a pensar. Não, gente, eu não conheci isso. Eu passei por professores universitários da UF, conversei com eles e não vi essa capacidade deles de ajudar as pessoas. Pelo contrário, eu vi eles ajudar as pessoas a ficarem vulneráveis para ser atingidas por pessoas de má intenção, violadoras da sociedade. Porque sempre eles trabalham a invalidação da pessoa, invalidam a pessoa, o pensamento da pessoa, e chamam isso de pensamento negativo, de fruto da cabeça da pessoa, e aí tirar a autoestima da pessoa, a segurança da pessoa, a pessoa sempre vai estar se apoiando no outro, e esse outro pode ser um maníaco para querer te fazer mal. E isso vem de uma sociedade cristianizada. Esse é o meu pé atrás quando o Yahoo me pede o cristianismo. Ele é um deus pagão? Ele é um dos deuses sumérios? Se for, ele é um deus pagão, é um feiticeiro. Então, ele seria uma espécie de regente da religião cristã. Tá, mas o que é a religião cristã? É a moral só? Porque o resto é tudo fruto do paganismo. Uma defumação na igreja católica é um paganismo. Mas Jesus recebeu também mirra, incenso. Pois é, a própria Bíblia está cheia de paganismo, né?
O que é cristianismo? Eu até hoje não sei. Se eu for separar, eu vou criar uma outra religião, baseada na moral e na reza a Cristo. Ponto. Mas não tem nenhum cristianismo aí. E seria um cristianismo que baseasse a pessoa a se defender, que é uma visão bastante pagã, né? Então, realmente é complicado. Porque parece que os próprios deuses estão zoando com a nossa cara. Eu quando costumava andar na rua filosofando com um amigo do espiritismo, a gente filosofava, né? Eu sempre fui de pensar, né? Eu sou uma pessoa que pensa, filosofa, questiona. E eu falava pra ele, cara, se existe Deus, são os deuses lá no panteão, eles olham pra maquete aqui embaixo, eu vou pegar aquele idiota ali, vou sacanear, rir da cara dele. Aí você pergunta, os deuses são bons? Ah, mas Deus já é uma visão pagã. Mas será que o Deus cristão único não seria um dos deuses pagãos ou algo que está acima deles? Tá, é um que está acima deles, é um dos primordiais do universo da base primária. Mas a gente não tem certeza se os primordiais, como o próprio nome diz, primordiais, plural, né? Eles estão lá num ponto do universo, desse universo, porque são 7, né? Esses que são responsáveis pelo universo que a gente está. Ele tem um rei e uma rainha, ou ele é um rei unissex. E os outros seres que estão lá, os primordiais, é um colegiado, é um parlamento. Então é paganismo também, gente. Não é Deus único? Qual é? Né? Então é complicado, porque a gente tem uma moral, mas a gente não está achando essa moral nas hierarquias que estão acima da gente, né? Então a gente não entende cristianismo, né? Como eu posso confiar num Deus que me promete proteção se eu seguir o cristianismo, se o próprio cristianismo é uma espécie de paganismo, né? Ou até os próprios mártires da igreja, Jesus e tantos outros que eram a base do cristianismo. Ah, Jesus não é cristão, gente, mas o Jesus que passou a ser o fundamento da igreja e das religiões ditas cristãs. Então vamos dizer que ele é cristão, o que o fundamento né? Até eles se ferraram, todos eles foram decapitados, torturados, passaram fome, Davi passou fome, foi perseguido, né? E por que esse Deus não protegeu, eles não interferiu, né? Ah, é um teste, aí vai ter um monte de gente para vir com aquelas achismos que eles têm certeza absoluta para justificar o injustificável, né? É complicado, gente, é complicado muito. Eu prefiro ser um livre pensador. Eu escolhi alguns fundamentos para seguir como minha crença, minha filosofia de vida, que eu continuo acreditando em espiritualidade, religião. Eu não sou ateu, eu acredito que existem vários seres, né, hierarquias que estão controlando o universo, planetas, energias, arquétipos, né? Mas chamar de Deus, a gente pode chamar numa questão de facilitar entendimento. Mas eu considero eles moralmente muito deficitários, sabe? Em questão de justiça e moral. Aí você fala, e a deusa Atenas, a deusa da justiça? Cadê ela, então? Ela deveria fazer justiça na Terra, né? Mas olha a sua volta, você tá vendo justiça na Terra? Hein? Lá fora do universo é que existe essa justiça? Né? Ah, Xangô é justiça, meu filho. Complicado, né? Pro egípcio, o deus da justiça é Osíris. Tá ligado a Órion. Órion é de onde vêm os dragões e os reptilianos, que são os seres sem alma. Eles têm só o espírito. Eles não têm sentimento, eles têm só instinto. Então, como alguém pode fazer justiça só tendo uma asa ou uma balança? A balança do instinto, da ação, mas não tem a balança da empatia, do sentimento. Fica um negócio desequilibrado, né? Então, que justiça é essa? Talvez uma justiça igual a da terra, a trapaceira, injusta, né? A do jeitinho de interpretar que te favorece, o direito penal do inimigo, né? E direito penal do inimigo é tipo assim, ó, existe uma lei e eu vou interpretar ela
me favorecendo quando é para mim, e a mesma lei eu posso interpretar desfavorecendo para desfavorecer alguém que eu quero foder, que eu considero meu inimigo. Tá entendendo? Não tem nada a ver com justiça nem com verdade. Entendeu? Tem a ver com se dar bem manipulando as leis a seu favor ou contra. Por exemplo, vamos supor a lei do direito de moradia. Eu vou usar essa lei para o direito de moradia para me favorecer. Então é uma forma, você vai interpretar isso de forma que você tire seu corpo fora e aquilo não te prejudique. Agora, para o direito penal do inimigo, é você inverter isso contra o seu inimigo. E você vai arranjar uma desculpa esfarrapada para obrigar aquele seu inimigo a seguir essa lei. Mas você não precisa, você vai ter uma outra desculpa esfarrapada que te tire o corpo dessa lei como se ela não tivesse nada a ver com você. Isso é direito penal do inimigo. Tá entendendo? E talvez isso seja o que a gente está vendo aqui na Terra. A regência de Xangô, de Osíris, né, de Órion. Até a própria... Eu achei um livro antigo da Igreja Católica de exorcismo. E lá exorcizavam Órion, consideravam que o mal veio de Órion, né? Porque hoje em dia a Igreja Católica já está na mão de outras entidades. Não é a que era antes. Não estou dizendo que uma ou outra é o certo, tá, gente? Eu estou falando que eu estou também tentando entender o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo com a gente, o que é o quê, quais são os conceitos reais das coisas. Porque dizer que X é uma letra que tem 2 pauzinhos e isso bater o martelo e você absorver isso e sair propagando isso, não diz e não garante que X seja uma letra com 2 pauzinhos. A gente está tentando entender se X é uma letra com 2 pauzinhos ou é alguma outra coisa diferente. Ou é uma letra e mais alguma outra coisa, mas não é 2 pauzinhos, é outra coisa. Você está entendendo o que eu estou tentando levar a vocês entenderem? Que existe um discernimento que está fora da caixinha, mas que vocês não conseguem alcançar e fazem muita merda, muita injustiça, sabe? Infelizmente, a gente também vai encontrar pessoas que estão cagando para a justiça, né? Se isso não te favorece, tá cagando, que é mesmo para sair prejudicando gratuitamente, né? Apesar, né, que eu ouvi um vídeo de uma estudiosa da cultura helênica, né? E ela falando que a deusa Nêmesis, que é a deusa da justiça, faz muito lembrar do sol de Nibiru, né? Que o pessoal está dizendo que chama de Nêmesis. A deusa da justiça Nêmesis, se ela estivesse hoje aqui na Terra, ela ia sair passando facão em todo mundo, porque para ela a vaidade de Narciso já era uma injustiça, um crime, né? Ficar se contorcendo é uma futilidade, né? Então, muita gente mentindo, muita gente enganando, muita gente com hipocrisia, né? Então, às vezes, uma pessoa boa faz uma caridade, mas ela tem um ego inflado, é fútil, é egocêntrico, não tem educação para entrar na casa dos outros, né? Tá fazendo muitas outras merdas. Ela é boa de um jeito, mas é uma bondade alienada e, ao mesmo tempo, hipócrita, porque faz muita merda, faz muita grosseria, muita injustiça. Então, a deusa Nêmesis, ela vai sair passando facão em todo mundo, segundo essa moça, porque hoje em dia as pessoas não tem honra, né? Não tem palavra de honra, afirma as coisas, promete as coisas e não cumpre. Não tem nenhuma preocupação em cumprir. Afirmam sem nenhuma intenção de cumprir. Por exemplo, eu conversei com um cara de ufologia aí, né? A mulher dele morreu recentemente, eu percebi logo que ele é uma pessoa mal educada, dava patada gratuita e é um trapaceiro. E olha que era evangélico, você vê, né? Os cristãos, né, gente? Os ditos cristãos, né? Foi logo pro paganismo rapidinho, já trocou de mulher rapidinho, já fez pacto com o diabo rapidinho, né? Já tava lá com ufologia se achando, cheio de viagem astral, já tava lá se achando, pacto com o conselho kármico, que nada mais é do que magos negros, né? E esses são os cristãos, né? Os evangélicos, né, gente? E simplesmente ele, não, você pode me contar o nome do seu mestre espiritual que eu não vou contar para ninguém. Eu te pergunto, meu amigo, quando ele afirmou isso,
Ele tinha qualquer intenção e preocupação ou não de cumprir o que ele afirmou? Não, gente, não tinha. Não era a natureza dele, não é da maioria das pessoas. Elas escarram qualquer coisa pela boca e depois esquecem. Não tem intenção nenhuma de cumprir. Elas querem alimentar a vaidade delas e a futilidade delas de saber algo que elas não sabem, né? Então, com certeza, a primeira oportunidade que ele tivesse, ele ia sair espalhando para todo mundo como vingancinha, ou ia fazer qualquer outra sacanagem, né? Primeira oportunidade que ele tivesse. Então, as pessoas não têm palavra de honra. E falando em palavra de honra, quando o Yahoo me pediu o cristianismo, eu joguei tudo fora logo. Foi muito triste pra mim isso, sabe? Porque minha vida sempre foi espiritual e eu nunca achei utilidade em nenhuma igreja, né? E também o cristianismo me fez muito sofrer, questão de deixar vulnerável. Eu sofri muito, né? Não me ensinou defesa, me ensinou a ser trouxa alienada boazinha. O que vocês têm que aprender, porque vocês não têm educação nem amor ao próximo, né? Vocês não sou eu, tá? Entendam isso. Todo mundo não é igual. Todo mundo não tem que aprender e fazer a mesma coisa, entendeu? Existem pessoas e pessoas. Eu tenho que aprender a me defender e vocês têm que aprender a ter bondade, respeito, educação, porque vocês nem educação têm para entrar na casa das pessoas. Então, como eu digo, gente, veja o vídeo mais de uma vez, porque tem informações de pensamento fundamentais para vocês saírem da caixinha e deixar de ser mobile e alienado, tá? Pode parecer cansativo, mas assista mais vezes e presta atenção, né? Então é bem complicado mesmo, gente. E eu fiquei me perguntando, será então que eu parar de rezar para Yahoo, para Cristo, né? Ou seja, para que for, né? Porque eu estava numa cultura de rezar para as deusas femininas, para as mães femininas, né? Eu também parei tudo quando eu prometi para Yahoo que eu ia ficar no cristianismo, mas de fim eu parei também com a reza para o cristianismo que eu tinha montado, né? Que era basicamente rezar para Cristo e para Yahoo, e em princípio para Yahushua. Eu parei por quê? Porque eu vi essas incoerências. E eu fiquei me perguntando, será que eu desonrei a minha palavra, né? Que eu iria fazer a vontade de Yahoo que ele me pediu? Será que eu desonrei? Eu fico assim muito na dúvida. Quando você vê uma coisa que você tá vendo incoerência, que você não viu o retorno dele para consigo, eu realmente, de uma certa forma, não estou cumprindo em seguir o cristianismo. Mas também eu não voltei para o paganismo. Então, eu não desonrei completamente o que eu prometi. Eu estou fazendo de uma forma justa também, porque eu estou vendo incoerência. Se eu tivesse largado tudo como eu larguei e seguido o cristianismo como eu estava seguindo, não das igrejas, não de coisa de sociedade secreta, nem de espiritismo, nem de coisa nenhuma, mas do jeito que eu achei que era simplesmente ser um pedinte rezando para ele, acendendo vela, claro, defumador, que eu achava que era necessário ter a presença dos elementos, porque a minha natureza era espírita, né? E você entende as energias das coisas. Na igreja você vê defumação, você vê coisas espirituais de cortar peixe, de lira e de várias coisas na Bíblia também, né? Então você não sabe mais do que é paganismo e o que é cristianismo. Mas eu não voltei. Eu não voltei para o paganismo, não voltei a jogar carta, que era uma coisa que era meu ganha-pão, e eu entrava bastante dinheiro jogando carta, né? E eu fiquei sem isso, né? Afeta bastante as finanças. Então, quer dizer, eu fiz um sacrifício muito grande na minha vida, largar tudo que eu gostava, que eu cresci, era a base da minha vida, para fazer a vontade de Yahoo, né? Isso me dói muito, porque eu não vi retorno dele. Eu vi que o cristianismo é um paganismo diferente, que se ele é um dos deuses do panteão, ele é um feiticeiro também, só é um regente da religião dita cristã, mas ele é um pagão. E o próprio Jesus e os mártires da igreja, e várias pessoas boas foram injustiçadas, né? Foram injustiçadas, e ele não entrou efetivamente e interferiu. E se ele tem o mesmo comportamento do dito diabo de sacrificar inocentes,
Só por chamar ele de Deus, eu não considero correto e justo. Mas se ele for um canibal, também que nem o diabo, ele precisa se alimentar. Mas, cara, se alimente então do mal, eu pensaria. Essa é a ideia de justo. Mas o injusto não tem a energia pura do inocente. Então, gente, então para de fazer uma religião broma trouxa, né? Que ensinar a pessoa a ser boa para ser salva ou para merecer alguma vida boa, porque isso não está acontecendo. Aí vem uma pessoa e me diz, é um teste, porque as pessoas que estão fazendo tudo errado vão ser castigadas e as pessoas boas vão ser salvas. Mas peraí, tá, você diz isso, mas os demônios acham que sacrificar Jesus e os seres crísticos vão pagar de bode expiatório para eles. Quem vai pagar a conta que vai se fuder, cara. Não é o mal, tá mal contado isso, tá mal contado. Tá muito mal contado, cara. Tá tudo, não faz nada sentido, por isso que eu tô falando. Eu não tô desonrando a minha palavra, no sentido de que eu larguei tudo e ainda tô sendo prejudicado, porque eu perdi dinheiro. Entrava um dinheiro legal jogando carta, gente. 300 e poucos reais para 2 horas de carta. Tem gente que fica dias para receber um dinheiro desse num trabalho comum, né? Então, quer dizer, era um bom dinheiro que me ajudava em casa, né, gente? Eu não sou casado, não tenho essas coisas. Tem gente que joga carta pro oba-oba. Eu jogava para sobreviver, né? Isso me faz falta. Então, eu fiz um sacrifício danado, né? E o que a Ru fez por mim? Eu não vi nada mudar e melhorar para mim, nenhuma proteção maior, nada. Eu não vi. Pode ser que ele tenha feito algo que eu não vi, pode ser, mas eu não vi nada se manifestando na minha vida. E eu não sou fanática, entendeu? A religião, a gente é a base do behaviorismo que são plantados na gente, mas a nossa alma e espírito para quem tem alma, né, gente? E isso tudo vai interferir num todo do que a gente realmente é. E o behaviorismo que eu tive, como eu falei, foi o espiritismo de mesa. O espiritismo de reza é basicamente comunicação com o espírito e passa. Não fica focando em Deus. Né? Ninguém parou para mim e falou, Deus é isso, existe um Deus. Ninguém nunca me ensinou sobre Deus. Né? Não tinha foco nenhum em Deus. Né? E quando eu fui estudar o kardecismo, ele falou em fé raciocinada. Fé raciocinada. Eu gostei, porque quando eu vejo Jó feliz da vida porque Deus matou os filhos dele todos, deixou ele na pobreza, na merda e tudo mais, eu fico assim, Jó tem baixa autoestima, né? E é masoquista, né? Porque quando a gente procura um Deus, procura magia ou uma religião, a gente está procurando uma proteção. A gente está procurando ajuda. A gente não está procurando se ferrar na mão de um inimigo, né, gente? Nossa, você está profanando Deus. Não, gente, eu sou uma livre pensadora. Eu estou tentando descobrir a verdade das coisas. Né? Já tem um cara aí dizendo que os seres que estão organizando o universo são todos mago negro, entendeu? Aí a gente cai na real que a gente tá tudo fudido. Tem gente que está dizendo que os seres da luz nada mais é do que fragmentação que os seres das trevas fizeram. Né? Dos seres duais. Aí fica um ser totalmente treva, um ser totalmente luz. Ou um ser parcialmente luz e trevas, mas com menos trevas. Sabe? Isso tudo vai mudar no ser humano, vai mudar na pessoa. E se a treva que está fragmentando e criando a luz, então essa luz é uma falsa luz. Trabalhadores da luz, falsa luz. E você acha que os seres das trevas vão fazer um ser que seja mais forte do que eles e que pode subjugar eles? Se deu essa cagada de algum ser de luz ser mais forte do que eles vão controlar essa potência desse poder nesse ser de luz para não subjugar eles. É o mais coerente, né? Então, os seres das trevas que estão sob controle de tudo, nesse planeta e no universo. Segundo essa teoria, gente, eu não estou afirmando. A gente está tentando entender o que pode ser verdade, o que não é. O que está acontecendo com seres humanos que estão piores em questão de educação e de respeito em relação a 10, 20 anos atrás. As pessoas estão degenerando. As pessoas estão regredindo a animais.
Abre o curral é aquela boiada, né, gente? Então eu acho que eu já falei muito. Veja esse vídeo mais de uma vez. Pode ser cansativo, mas tem uns pensamentos aí que pode ajudar você a começar a sair da caixinha, né? O problema, gente, vá com calma nessas coerências, porque às vezes você pode estar no lugar que a pessoa está de boa intenção. Não é educado ficar batendo de frente quando você vai num lugar, ficar batendo com o chefe no lugar. Se você não gostou, simplesmente vai embora. Não bata de frente, não tenta impor a sua verdade lá, que é falta de educação e respeito, tá, gente? Vamos aprender a ter educação e respeito. A coerência é você atacar alguém que te fez mal, que te prejudicou. E não você chegar no território da pessoa e começar a vomitar na cara da pessoa em incoerência, grosseria gratuita, desrespeito, inconveniência mesmo, né? Não ter tato no falar, né? Então vamos aprender isso também, né? Então até hoje eu não sei o que é cristianismo, tá? Então você desistiu totalmente de Yahoo? Não, gente, eu não desisti. Eu tô dizendo que eu estou vendo incoerência. Eu acho que pode ser alguma sacanagem aí por trás, sabe? Algum circo. Talvez até ele tá lá de mão dada com Satanás rindo da minha cara, sabe? Então, Satanás, diabo, seja que não se queira dar. Entendeu? Mas a ideia de um Deus único tá meio complicado. Tem outras pessoas que dizem que, na verdade, não existe Deus, existe uma deusa. Mas me parece que isso é a nível, não deste universo, mas de fora dos 7 universos. Mas essa deusa que está fora dos sete universos, talvez ela entre em todos os universos para cumprir algumas funções, tá? Mas isso ainda não está claro para mim. Essa deusa única que está acima de todos os panteões, acima de todos os colegiados, acima de todos os primordiais dos 7 universos. Né? Porque, por exemplo, os primordiais do universo que está o planeta Terra, eles saíram do universo anterior. Alguns dizem que eles foram banidos, né, do universo anterior e vieram para cá e tudo que aqui existe foram eles que fizeram. Então é um nível de hierarquia. Esse universo manda no outro, que é maior do que o outro, e acima dos 7 universos tem um ser que eles dizem que é uma deusa. É uma deusa única. A princípio, tá, gente? Então, mas qual é o Deus que as pessoas estão rezando nas igrejas? É isso que eu quero saber. É um dos panteões pagãos sumérios? Está acima do panteões? É algo que é de fora? É um dos primordiais? É de Pleiades? É de Órion? É de Saturno? É de Sírios? É dos primordiais, que é algum lugar que a gente não sabe onde se é Nibiru, se é outra coisa? Ou é o Deus do outro universo acima? Ou é o Deus do universo, de todos os universos? A gente não sabe isso ainda. Eu acredito que talvez seja um nível bem abaixo esse Deus único que as pessoas estão rezando nas religiões. E pode ser um Deus pagão. Ou, no máximo, um Deus que está acima, vamos dizer, de Zeus, que está acima de Anu, tá? Então, fica aí essa grande análise, né, de compreensão da busca da